No mundo inteiro, os campos de batalha estão em evolução constante. A luta pelo controle e poder não depende mais do tamanho do exército de um país, mas também de suas táticas, tecnologia, finanças e capacidades logísticas. E acredite em mim, alguns países têm muito mais dessas coisas do que alguns outros. Então, levando tudo isso em consideração, é hora de descobrir quais países têm as forças militares mais incríveis do mundo. Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, controlada por Hitler, teve nada menos do que 17 milhões e 300 mil soldados servindo seu exército, na Força Aérea e Marinha. Mas depois que o país sofreu sua derrota esmagadora, as potências aliadas vencedoras colocaram limitações nas Forças Armadas da Alemanha, que foram reduzidas a meros 100 mil soldados. O país foi então dividido entre Oriente e Ocidente, e o Ocidente se tornou membro da Aliança Política e Militar da OTAN. Então, sob estritos decretos da OTAN, a Alemanha Ocidental construiu um exército de mais de 495 mil soldados para ajudar na Guerra Fria. Eventualmente, as seções leste e oeste foram reunificadas em 1990, mas a reunificação teve um custo. As forças armadas alemãs foram novamente limitadas a um máximo de apenas 370 mil pessoas. É como se a OTAN simplesmente não conseguisse decidir. Felizmente, a Alemanha desde então adotou uma forte atitude anti-guerra, e hoje tem um exército com pouco mais de 180 mil militares ativos, com 30 mil na reserva. No entanto, seu orçamento de defesa militar de aproximadamente 50 bilhões de dólares lhes dá o sexto maior gasto militar do mundo, embora isso seja apenas 1,2% do PIB do país. Claramente, isso não está sendo desperdiçado vagamente com mão de obra. Em vez disso, a Alemanha se concentra mais na pesquisa militar e no avanço de armas, algo que os ajudou a obter grandes ganhos na Segunda Guerra Mundial. Eles estão desenvolvendo um sistema de armas semi-autônomo de última geração, ligando drones, satélites e aeronaves de combate e reconhecimento. Eles vão somar ao seu arsenal militar de tamanho moderado, que inclui 712 aeronaves, 245 tanques e 4.583 veículos blindados. Portanto, embora a Alemanha tenha sido limitada por restrições militares por quase um século, seus investimentos inteligentes a mantiveram na linha de frente. E por falar em investimentos inteligentes, por que você não faz um deles agora? É só clicar em curtir e se inscrever. Manda bala! Itália. A Alemanha não foi o único país a sofrer limitações militares após a Segunda Guerra Mundial. Depois de oscilar entre os lados vencedores e perdedores, as forças armadas da Itália também foram limitadas em tamanho. Seu exército real teve 2,56 milhões de soldados servindo, mas para garantir a paz com nações aliadas, isso foi reduzido a meros 250 mil soldados no máximo. Mas se você avançar para os dias de hoje, a Itália, assim como a Alemanha, é agora um importante aliado da OTAN. Sua posição privilegiada na região do Mediterrâneo faz dele um valioso ponto estratégico para a defesa do flanco sul da OTAN. Para apoiar isso, a Itália agora tem aproximadamente 175 mil soldados ativos, que compõem suas forças armadas, todos alimentados por um pequeno orçamento militar de 18,1 bilhões de dólares. Agora, comparado aos 50 bilhões da Alemanha, isso pode não parecer muito, mas uma grande parte disso vai para o desenvolvimento das capacidades navais da Itália, que atualmente possui 249 ativos, incluindo 2 porta-aviões e 9 destroyers. Isso significa que a Itália tem a 11ª maior frota naval do mundo, e isso é muito importante, considerando que tem mais de 7,5 km de costa no mar Mediterrâneo. Sem essa defesa marítima, a Itália estaria vulnerável a ataques de países voláteis do outro lado da água, como a Síria ou Israel. Mas se essas nações decidirem atacar, a Itália não vai cair sem lutar. Sua força terrestre tem 200 tanques e quase 7 mil veículos blindados, o que equivale a aproximadamente um veículo para cada 25 tropas ativas. Além disso, eles têm 860 aeronaves disponíveis, sendo 99 caças e 38 veículos de transporte. Isso significa que eles estão prontos para mobilizar tropas por terra, ar ou mar. Tudo isso antes de você conseguir dizer Mamma Mia! Turquia. Ao longo da história, a Turquia tem sido constantemente referida como a nação-exército, e com muita razão. Nascida de uma guerra de independência com o antigo Império Otomano, a Turquia foi declarada uma república há menos de 100 anos, em 1923. Mas hoje eles compartilham várias fronteiras com nações como a Síria, Iraque e Irã. Não é um dos melhores lugares para se estar. Então, para garantir que eles possam defender seu próprio solo, após conflitos repentinos, eles construíram uma grande presença militar. Atualmente, o país possui incríveis 355 mil soldados ativos, com mais de 380 mil reservas. Mas como a Turquia conseguiu atrair tantos recrutas? Bom, tecnicamente, eles não precisam recrutar. Seu segredo está nas leis do recrutamento, que determinam que todos os homens de 20 a 41 anos devem se inscrever no serviço militar por um período mínimo de 6 meses. Mas eles não são os únicos protegendo o país. Desde 1952, a Turquia tem sido um membro orgulhoso e proeminente da OTAN.
Ao se estabelecer como um valioso aliado, a OTAN criou o Comando Terrestre Aliado para ajudar a defender a Turquia de qualquer tipo de ataque. Com 12 aliados fortes por trás, a Turquia aproveitou a oportunidade para começar a investir em equipamentos militares. E hoje, eles têm aproximadamente 8.800 veículos blindados e 2.622 tanques para defender os seus 2.800 quilômetros de fronteiras compartilhadas. E com intimidantes 1.055 aeronaves militares, eles também têm a 9ª maior força aérea do mundo, na ponta dos dedos. Mas manter um exército contra territórios instáveis tem um custo. Em 2020, o orçamento de defesa turco atingiu 19,7 bilhões, ocupando 2,7% do PIB do país. Parece muito, mas se você fosse vizinho dessas nações instáveis, acho que também gostaria de um poder de fogo mais reforçado. Brasil. Você pode pensar que somos apenas conhecidos por nossa flora, carnaval e futebol, e não pelo exército. Mas lembre-se que o Brasil esteve sob um regime militar de 1964 a 85. Apesar de se livrar daquele regime de outrora, o Brasil revitalizou sua relação com o exército por meio de seu presidente ex-militar, Jair Bolsonaro. Sob seu governo, o Brasil acumulou cerca de 334 mil funcionários ativos, juntamente com um imenso número de 1,3 milhão de membros da reserva. Embora não seja apenas o espírito patriótico do Brasil que compõe as fileiras de seus soldados, mas também uma rigorosa lei de recrutamento. Todos os homens entre 18 e 45 anos devem se alistar, e os não dispensados servem de 10 a 12 meses. Isso explica porque o Brasil tem a 6ª maior força de reserva do mundo, mas toda essa mão de obra é um enorme dreno nas finanças. O orçamento de defesa do país é de 27,8 bilhões de dólares, e é dominado por despesas com pessoal, que representam cerca de 73% de seus gastos gerais. O pouco que sobra é destinado aos militares inativos, incluindo o pagamento de aposentadorias. Como tal, o país tem um pequeno, mas muito bem distribuído, equipamento em seu exército, marinha e aeronáutica. Com 715 aeronaves militares e 437 tanques, eles certamente são uma força a ser reconhecida. Mas com apenas 126 aviões de transporte e menos de 2.000 veículos blindados, toda essa mão de obra não pode ser transportada com pressa. Isso só mostra que as proezas militares de um país dependem muito mais do que apenas quantidade de mão de obra. Egito. O Egito há muito tempo é considerado um dos países mais avançados e modernos do Oriente Médio, mas nem sempre teve uma forte reputação militarista. De 1947 a 73, o Egito enfrentou Israel em 5 guerras separadas e, por incrível que pareça, perdeu todas. Felizmente, sob a orientação dos Estados Unidos, em 79, ambas as nações assinaram um tratado de paz que viu o Egito receber uma enorme quantidade de ajuda militar e econômica dos Estados Unidos. Mas após um golpe militar em 2013, os Estados Unidos suspenderam todo o seu apoio militar. Isso levou o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi a construir um conjunto mais forte de forças armadas por todos os meios necessários. Ele ajustou as leis de recrutamento do país, determinando que todos os homens de 18 a 30 anos devem completar de 1 a 3 anos de serviço militar. Não só isso, mas eles devem permanecer na reserva militar do país por até 9 anos. Isso forneceu ao Egito aproximadamente 440 mil funcionários ativos, juntamente com um número considerável de 480 mil na reserva. Eles compõem o exército, a marinha, a força aérea do país e a força de defesa aérea separada, que defende o Egito especificamente de ataques aéreos. Embora a ditadura militar tenha sido fortemente criticada por muitos países, a mão de obra que ela produziu tem sido essencial para caçar e combater grupos terroristas. Nisso, nações como os Estados Unidos reafirmaram seu apoio ao Egito, e a China até vendeu vários drones Wing-Lung de última geração para ajudar na luta contra o terrorismo. Com essa assistência, o equipamento militar do Egito foi massivamente modernizado. Atualmente, eles possuem 4.295 tanques, 11.700 veículos blindados e também 1.084 projetores de foguetes, transformando eles na 4ª maior força terrestre do mundo. E com pouco mais de 2 km de costa, eles prepararam 2 porta-aviões de classe Mistral para apoiar seus 303 caças dedicados. Isso é muito poder de fogo. E eu pensando que as pirâmides do Egito eram enormes. Reino Unido. Todos sabem que a pequena nação do Reino Unido já teve um exército que abrangeu o globo, cobrindo cerca de 25% do mundo, no auge do Império Britânico. Sua forte história militar o ajudou a sair no topo em ambas as guerras mundiais, e embora esses dias estejam para trás, ainda mantém uma poderosa presença militar. No entanto, sua marinha real, exército, força aérea, fuzileiros navais e gurkhas britânicos são compostos por aproximadamente apenas 150 mil ativos, com apenas 36 mil na reserva. É um número muito baixo, mas isso acontece porque o Reino Unido se concentra em treinar esquadrões de elite de soldados, em vez de confiar em massas de mão de obra. E esse tipo de eficiência implacável também se estende a todos os equipamentos militares disponíveis. Sua frota naval de apenas 88 navios, incluindo 2 porta-aviões Queen Elizabeth, é usada para manter aproximadamente
aproximadamente 145 bases no exterior em 42 países. Essas estações estrategicamente localizadas tornam a pequena ilha um aliado muito importante para a OTAN, pois está pronta para atacar e apoiar logisticamente qualquer membro da aliança que possa ser atacado. E desde que anunciou sua saída da União Europeia em 2016, o Reino Unido vem aumentando constantemente seu orçamento de defesa ano após ano, com uma meta de 55,4 bilhões em 2021. Mas, embora tenham cortado recentemente os laços com a União Europeia, eles ainda estão mais do que prontos para um conflito estilo pior cenário. Eles possuem absurdas 215 ogivas nucleares estratégicas, juntamente com 4 submarinos de mísseis balísticos, movidos a energia nuclear Trident classe Vanguard. Este poder nuclear, baseado no mar, deixa claro que, embora suas forças armadas não sejam tão fortes quanto costumavam ser, a Britânia ainda está por cima. França. Embora seja associada há muito tempo a vinhos finos, queijos e bandeiras brancas, você pode se surpreender ao saber que a França realmente tem o maior exército da União Europeia, com aproximadamente 268 mil efetivos e 183 na reserva. Essa mão de obra totalmente voluntária compõe os 5 principais ramos das Forças Armadas da França. Esses são o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Guarda Nacional e a Gendarmerie Nacional, que respondem diretamente ao presidente da França. Os 2 últimos são tecnicamente forças policiais que estão sob a jurisdição do Ministério do Interior, que é responsável pela segurança geral do país. Mas eles não defendem apenas o solo francês. Como membro fundador da OTAN, eles desempenharam um papel fundamental no combate ao terrorismo internacional e têm aproximadamente 30 mil soldados destacados no exterior. Apesar dessa impressionante presença internacional, a França viu mais de 40 incidentes relacionados com o terrorismo no seu próprio território desde o ano 2000. Como tal, aumentou drasticamente seu orçamento militar, de 33,8 bilhões em 2000 para 53,9 bilhões em 2020. Muito disso vai para a compra, desenvolvimento e manutenção de seus equipamentos, assim como suas 1.229 aeronaves, compondo a 8ª maior força aérea do mundo. Eles também possuem incríveis 4 porta-aviões como parte de sua frota naval de 180 navios. Isso é quase 100 a mais do que o Reino Unido. E não são apenas os seus números que são intimidantes, pois a parte submarina dessa frota carrega mísseis balísticos lançados por submarinos. Estes são projetados para aportar as ogivas nucleares da França, que possuem um total de 290. Felizmente, a França garantiu ao resto do mundo que essas são apenas uma apólice de seguro de vida, para impedir futuras tentativas de invasão. Com todo esse poder de fogo nuclear ao seu lado, é seguro dizer que quem mexer com a France vai virar torresmo. Coreia do Sul. Quando o Japão se rendeu após a Segunda Guerra Mundial, o fim de sua anexação de 35 anos da Coreia dividiu a península em 2 zonas de ocupação, a então controlada pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e a Coreia do Norte comunista. Mas em 1950, o Norte lançou uma invasão em grande escala ao Sul, que durou 3 longos anos. Embora ambos os lados tenham assinado um tratado de armistício em 1953, encerrando hostilidades, os países tecnicamente ainda estão em guerra, com a constante ameaça de ataque ou invasão da Coreia do Norte pairando sobre eles. Não é surpresa que a Coreia do Sul tenha colossais 580 mil soldados ativos e impressionantes 3,1 milhões em reserva. Comparado a 1,28 milhões de ativos e 600 mil na reserva da Coreia do Norte, o Sul é uma oposição considerável. E como você deve ter adivinhado, esses números vêm principalmente do Serviço de Recrutamento Universal do país. Todos os cidadãos do sexo masculino com idades entre 18 e 28 anos servem nas Forças Armadas por uma média de 20 meses. Suas leis são tão rígidas que nem mesmo seus popstars estão isentos do serviço. Ao lado de sua enorme quantidade de mão de obra, eles também comandam o 5º maior número de aeronaves militares do mundo, com aproximadamente 414 aviões de combate e 112 helicópteros de ataque dedicados. Sua força terrestre contém enormes 14 mil veículos blindados e 2.614 tanques, enquanto sua marinha conta com 2 colossais porta-aviões, 12 destroyers e 111 barcos de patrulha. Tudo isso vem de seu orçamento de defesa de 48 bilhões de dólares, que representa 2,7% do PIB. Mas para todos os seus equipamentos, o Sul adere a políticas estritas de não proliferação de armas nucleares. Por outro lado, a Coreia do Norte desenvolveu entre 30 e 40 ogivas nucleares, que eles não têm medo de exibir. Felizmente, o Sul tem estreitos laços de defesa com os Estados Unidos, a China e o Reino Unido, para ajudar a se defender de ataques externos. Afinal, quem precisa de armas nucleares quando você pode ter amigos grandes com várias delas? Japão.
Após o seu desastroso envolvimento na Segunda Guerra Mundial, o Japão, assim como Itália e Alemanha, teve que cumprir algumas sérias restrições militares. Todo o exército do país foi dissolvido. Eles foram proibidos de usar a guerra para resolver disputas internacionais e foram proibidos de formar um exército de novo. Mas em 1954, eles receberam autorização para estabelecer a Força de Autodefesa Japonesa, que está explicitamente autorizada a defender o Japão e manter a paz dentro de suas fronteiras. Portanto, essa força não é apenas uma das mais jovens do mundo, mas também uma das menores. Suas divisões aérea, terrestre e marítima consistem em pouco mais de 247 mil soldados ativos, com meros 56 mil na reserva. Isso é um pouco mais de um quinto da mão de obra que o seu vizinho, a Coreia do Norte, tem. No entanto, seu real poder não está em suas tropas, e sim na tecnologia. Com um orçamento de defesa de 51,7 bilhões, o setor de defesa tecnológica do Japão criou alguns dos armamentos mais avançados do mundo, como seu sistema de defesa multicamada contra mísseis balísticos, caças furtivos de última geração, e o desenvolvimento contínuo de mísseis hipersônicos, que vão voar 3 vezes mais rápido que a velocidade do som. Suas capacidades técnicas incomparáveis os tornaram um aliado inestimável, permitindo estabelecer um pacto de compartilhamento de inteligência com a Coreia do Sul e uma forte relação de segurança com os Estados Unidos. Mas eles não estão apenas contando com o poder de fogo de seus amigos. Para se defender de uma invasão ultramarina, o Japão tem 4 porta-aviões para apoiar 1.561 aeronaves militares, que trabalham ao lado de seus 40 destroyers, de uma frota naval de 155 navios. Então, se um certo ditador da Coreia do Norte tiver alguma ideia errada de atacar essa pequena nação insular, você pode garantir que ele não vai se dar muito bem. Índia. A Índia, atualmente, é o 7º maior país do mundo, com a 2ª maior população, embora antes fosse maior ainda. Ela foi dividida com seu vizinho, Paquistão, em 1947, com sua seção leste se tornando o Estado secular de Bangladesh. Mas desde a divisão, os conflitos fronteiriços com Bangladesh e Paquistão, assim como China e Nepal, colocaram a Índia em constante estado de guerra. Para defender essas fronteiras disputadas, seus militares consistem em 1,4 milhões de efetivos ativos, com 2,1 milhões na reserva. Mas o que torna isso tão incrível é que a Índia nunca teve um serviço militar obrigatório, o que significa que tem o maior exército não recrutado do mundo. E isso não abrange apenas um exército, marinha e aeronáutica, mas também se estende às suas polícias armadas centrais, especialistas e forças de defesa civil. Sua marinha possui um porta-aviões totalmente equipado e uma forte frota de submarinos e barcos de patrulha para guardar seus 7.000 quilômetros de costa. E sua força aérea, com mais de 2.000 aeronaves capazes, os torna a 4ª frota mais formidável dos céus. A Índia sustenta isso com um orçamento de defesa considerável, de 73,65 bilhões de dólares. Mas com o custo de vida sendo tão baixo na Índia, menos da metade disso é destinado à manutenção, pagamento, infraestrutura e despesas. Isso significa que 18,52 bilhões de dólares estão destinados a novas compras de armas, que incluem 22 drones MQ-9 Reaper de última geração, 6 aeronaves de vigilância marítima P-8I e um novo sistema de mísseis terra-ar. Por mais brilhante e nova que toda essa tecnologia seja, seu maior ativo militar vem da forma de seu estoque de 150 ogivas nucleares. Embora o Paquistão também tenha 160 ogivas nucleares, é o suficiente para manter os dois lados sem briga por um bom tempo, embora eles possam ser direcionados para seu outro vizinho muito maior também. E falando nele, nós temos a China. No ano de 2000, a China tinha um exército de tamanho incrível de 3,9 milhões de soldados ativos. Mas mesmo com toda essa mão de obra, a estrutura de comando do Exército de Liberação Popular era arcaica. Isso deixou seu exército, marinha e força aérea completamente desesperados para qualquer tipo de guerra moderna. Depois que os Estados Unidos demonstraram seu poder de fogo no quintal da China durante a Guerra do Golfo e a crise do Estreito de Taiwan, a China reavaliou suas prioridades militares e começou a investir em qualidade em vez de quantidade. Hoje reduziram para 2,1 milhões de efetivos ativos, com 510 mil em reserva. Embora o país tenha tecnicamente uma lei de recrutamento, supostamente não é implementado desde 1949. Em vez disso, a China conta com voluntários patrióticos. No entanto, seus vídeos de recrutamento foram rotulados como propaganda e altamente criticados por incluir cenas quadro a quadro de filmes de Hollywood. Independente disso, ainda assim é a maior força militar ativa do mundo, com um exército completamente reestruturado e modernizado. Sua força terrestre, marinha e aeronáutica são unidas por uma força de foguetes e uma força de apoio estratégico.
Embora não confirmado, eles também supostamente têm um esquadrão de elite de guerra cibernética. Embora sua existência seja contestada, eles foram acusados pelo Reino Unido, Japão, Índia, Estados Unidos e muitos outros de hacking e espionagem. Os recursos de guerra cibernética que esses especialistas têm são alguns dos mais extensos e bem praticados do mundo. Mas isso não é surpreendente se você observar o seu financeiro. A China claramente se beneficiou de um impulso monumental em seu orçamento de defesa, que aumentou de quase 23 bilhões de dólares em 2000 para 237 bilhões em 2020. Para comparação, a Índia, Japão, Coreia do Sul, França e Reino Unido têm um orçamento combinado de 250 milhões. Mas graças à sua próspera economia, tudo isso representa apenas 1,9% do PIB da China. Mas esse orçamento também contribui muito para abastecer os seus assombrosos 320 mísseis nucleares. Por mais que todos esses mísseis te deixem preocupado, não são tantos assim em comparação com o seu vizinho nuclear do norte. A Rússia. No auge da Guerra Fria de 44 anos, a União Soviética e os Estados Unidos se mantiveram afastados com a ameaça de destruição nuclear, assegurada pelos dois lados. A Rússia, como muitos países, correu para produzir tanto equipamento militar, pessoal e armamento nuclear quanto pudesse. Mas por volta de 91, quando a ameaça de uma guerra nuclear total se acalmou, as consequências de décadas de estocagem atingiram a Rússia como um trem de carga. Em 1992, após a queda da União Soviética, a Rússia entrou em uma pequena guerra com a Geórgia. Apesar de ter quase 2 milhões de soldados ativos, por incrível que pareça, a pequena Geórgia resistiu a uma derrota esmagadora. Todo aquele equipamento antigo armazenado ao longo de décadas e uma dependência excessiva do recrutamento obrigatório deixaram a Rússia muito fraca. Como tal, a Rússia iniciou uma série de reformas militares. Atualmente conta com pouco mais de 1 milhão de ativos, com cerca de 2 milhões em reserva. Isso se deve à rigorosa lei de recrutamento da Rússia, que prevê que todos os homens entre 18 e 27 anos sirvam por pelo menos 12 meses. Mas o presidente Putin, nos últimos anos, prometeu acabar com isso, a fim de desenvolver um exército mais profissional. Embora com as frequentes ostentações dos militares russos online, não tenho certeza se o termo profissional é adequado. Mas em questão de equipamentos, o país tem mais ou menos 13 mil tanques, 27 mil veículos blindados e mais de 14 mil projetores de foguetes e artilharia. Com mais de 4 mil aeronaves, um porta-aviões e mais de 600 ativos navais, é uma força formidável em terra, ar e mar. Mesmo que uma grande parte do seu equipamento esteja desatualizada pelos padrões modernos de guerra, isso não impediu a Rússia de fazer movimentos arriscados como a invasão da Ucrânia ou sua intervenção na Guerra Civil Síria. Mas isso deve vir da confiança que tem em sua relação às suas capacidades nucleares. Veja bem, a Rússia tem 4.315 ogivas nucleares ativas aterrorizantes nas mãos. Mas manter esse enorme arsenal junto com o resto de seus militares coloca o seu orçamento de defesa em 65,1 bilhões de dólares. Pode não parecer muito em comparação com a China, mas isso é aproximadamente 3,9% do PIB da Rússia. Porém, tanto a Rússia quanto a China, de alguma forma, ficam para trás na competição financeira, em comparação com a potência militar número 1 do mundo. Estados Unidos da América. Não é nenhuma surpresa, graças a inúmeros tweets do então presidente Trump, que os Estados Unidos da América tenham as forças armadas mais poderosas do mundo. Eles desempenharam um papel crucial na Segunda Guerra Mundial e conseguiram superar a vontade de apertar aquele grande botão vermelho nuclear durante a Guerra Fria. Mas a partir do século XXI, eles só reivindicaram uma vitória conclusiva em 5 das 12 guerras que participaram. Essas vitórias incluem a invasão do Iraque, a Operação Ocean Shield, a Operação Observant Compass e as 2 intervenções na Líbia. Isso ocorre porque a força militar dos Estados Unidos não é derivada do domínio, e sim da dissuasão. Seus 1,4 milhões de funcionários ativos voluntariamente recrutados e 860 mil reservas compõem o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Guarda Costeira. Ah, e quem poderia esquecer? A Força Espacial da América. Isso também inclui os 160 mil soldados estacionados em mais de 150 países ao redor do mundo, junto com 60 a 70 mil soldados implantados em combate no Oriente Médio. Mas não é apenas a mão de obra que eles têm de sobra. A América tem mais poder aéreo do que qualquer outra nação na Terra, com mais de 13 mil aeronaves militares à sua disposição. Os Estados Unidos também lideram o mundo com quase 40 mil veículos blindados, 91 destroyers da Marinha e incríveis 20 porta-aviões. E essas não são as máquinas de guerra antigas do seu avô. Os Estados Unidos estão constantemente investindo na mais recente tecnologia militar, como o XQ-58A Valkyrie,
um drone projetado para voar ao lado de pilotos humanos para ajudá-los a ver mais longe e lutar melhor. E como se isso não fosse muito exagero, eles também têm um estoque de 3.800 ogivas nucleares, mas todo esse poder de guerra não sai barato. Em 2020, os Estados Unidos gastaram absurdos 738 bilhões de dólares em sua defesa. Por outro lado, a conta de defesa combinada de todos os países nessa lista é de 678 bilhões. Eu acho que tudo realmente é maior nos Estados Unidos. Agora que você assistiu o vídeo inteirinho, qual tópico você acha que faz mais diferença? Conta aí nos comentários. E se você quiser dar uma olhada num assunto oposto, por que não conferir meu vídeo sobre os exércitos mais fracos do mundo? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!